né? O chamamento. Por que que o Senhor está nos convocando? Porque nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Continuar testemunhando a pessoa do Senhor Jesus, né? Então, nós temos uma missão, nós temos um propósito, mas junto com esse propósito vem um tempo de maturação para cada um de nós. Então, o que seríamos de nós se tirássemos de nós o nosso propósito? Não restaria mais nada, né? Então, todos nós temos um propósito para quando nós chegamos aqui na Terra, para continuar o caminho do Senhor e levar para todos que existe um Pai nos céus e que nós precisamos voltar para Ele. Então, a igreja, ela tem um objetivo, a igreja, ela é constituída para um objetivo, né? Qual que é o objetivo da igreja? Avançar como eleitos do Senhor e não tirar os olhos do Senhor. Mas por que que muitas vezes, mesmo quando, como a gente tem o comissionamento, e nós sabemos quem nós somos, e nós sabemos a nossa tarefa, que é recolonizar a terra através da mensagem do reino, mesmo nós temos tudo isso, por que que muitas vezes nós entramos em período em que parece que nós estamos longe do Senhor, em que parece que nós vamos nos esfriando do Senhor? Por que que isso acontece? Acontece porque desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor foi avisando e foi dando alerta para eles. O Senhor falou em Deuteronômio 7, o Senhor falou em Josué, o Senhor falou em Juízes capítulo 2. Cuidado, tem uma terra, tem uma herança, ela é muito boa, mas não se aliancie com os povos da terra. Porque esses povos da terra, queridos, eles já tinham outros deuses. E todas as vezes em que nós nos aliançamos com os povos da terra, mas agora então eu não posso mais viver no mundo. Não, nós somos luzes para as trevas. Então o Senhor vai nos colocar em lugares aonde as pessoas talvez não conheçam a palavra do Senhor, para que a gente seja luz para elas. A única diferença é que nós não podemos entrar no modo de pensar operante deles, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor. No livro de Juízes, o Senhor começa assim, olha, Juízes capítulo 2. O Senhor falou em Deuteronômio 7. No início de Deuteronômio capítulo 7, o Senhor falou assim, olha só. Se você tiver aí com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. Ó, Deuteronômio capítulo 7. A minha Bíblia diz assim, olha, admoestação contra a infidelidade. Deixa eu apoiar aqui. Deuteronômio 7:1. Olha, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passares a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para ferir totalmente e destruir, não farás aliança com elas, nem terás piedade delas, nem contrairás em matrimônio com os filhos dessas nações, não darás suas filhas e teus filhos, nem tomarás suas filhas para filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim para servirem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, depressa, e vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derrubem os altares, quebrem as colunas, cortam os seus postes ídolos e queimarás as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fostes o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Então o Senhor deixou a ordem aqui. Quando chegou em Juízes, o povo não cumpriu, né? Quando chegou em Juízes, capítulo 2, o Senhor vai novamente
e alerta o povo, o Senhor vai lembrando. Então, todo tempo o Senhor precisa lembrar o povo. Olha, capítulo 2 de Juízes, verso um. Então subiu o anjo, a minha Bíblia tem um subtítulo, diz assim: olha, Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, pois, porém, não fareis aliança com os moradores da terra. Derribarei os seus altares, contudo, não obedecerdes a minha voz. Não obedecedes a minha voz, e que é isso que fizesse, pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários dos seus deuses e vos serão laços. Então o Senhor orientou novamente o povo. E o povo, em todo o tempo, esquece do que o Senhor orientou e continuam fazendo alianças. Qual que é o problema? O problema, queridos, é que nós nos acostumamos com as pessoas. E toda aliança errada nos trará consequências. Então, o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, eu tenho uma herança para vocês, tenho uma terra, eu tenho uma herança, vocês são eleitos, vocês são escolhidos, e a herança de vocês, ela é inegociável com a aliança dos povos da terra. Por quê? Porque isso, queridos, essas alianças, elas vão nos afastar da presença do Senhor. É como se a gente fosse enfraquecendo, né? Vai apostatando da nossa fé, não vamos acreditando mais naquele que o Senhor pode fazer todas as coisas em nossas vidas. E isso vai nos custar muito caro. Então, essas alianças vão enfraquecendo, elas vão fazendo com que nós vamos afastando do Senhor e vamos perdendo a herança que o Senhor nos deu, tá? E Primeira Reis, capítulo 21, nós vamos ver a questão de Nabote. O Senhor falou muito comigo esses tempos em que eu estava buscando direção do Senhor. E eu falei, Senhor, por que que muitas vezes, tanto tempo, nós estamos servindo o Senhor, nós fazemos os propósitos, e parece que às vezes tem tempo em que a gente tem uma baixa. E o Senhor falou assim para mim, olha, reveja as conexões, porque muitas conexões nos atrapalham na nossa comunhão com o Senhor. E não negocie a sua herança. Foi uma das coisas que o Senhor falou profundamente, né, no meu espírito. E o Senhor me trouxe Primeira Reis 21. E isso foi muito importante. Olha, Primeira Reis 21, a partir do verso 1, o Senhor disse assim: olha, sucedeu depois disso o seguinte: Nabote Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa e dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro e pelo que ela vale. 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Gisrita, que lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto, não comeu pão até então. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, é 1 Reis, capítulo 20. 1, tá? Verso 1.
Porém, no verso 5, porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens, assim tão desgostoso no teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te, o que te apraz, e dar-te-ei outra em teu lugar. Porém, ele disse: Não darei a minha vinha. Olha que interessante. Nabote, querido, significa frutífero. Então, o que acontece? Nós somos frutíferos e isso é algo que o Senhor ele deixou para que a gente continuasse a frutificação. O Senhor pede os frutos para nós. Nós temos frutos e esses frutos são importantes para o Senhor. O Senhor nos olha como árvores frutíferas. Mas Jezabel é um espírito que sempre vem buscar a herança, roubar a herança. Então, ela vive na caça das heranças perdidas, inutilizadas, abandonadas, largadas. Nós não estamos zelando por aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, a herança, ela é muito importante. Que herança que é essa? Ah, mas eu não tenho herança, meu pai não me deixou nenhuma terra. O nosso Pai, o Senhor que estás nos céus, ele nos deixou uma herança muito importante. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, passaram pelas águas, receberam um carimbo, propriedade exclusiva do Senhor, povo adquirido, povo santo. Junto com esse carimbo, nós recebemos uma herança espiritual. E nós precisamos continuar zelando por essa herança. Nabote, ele era da tribo de Levi e acho que é da tribo de Benjamim. E eles, quando entraram nas terras, na divisão das terras, que a gente vê ali em Deuteronômio, depois a gente vê em Juízes, cada um foi pegando as terras. E essas terras, elas eram de possessão do Senhor. Então o Senhor falou assim: Olha, vou dar concessão para vocês, para que vocês sejam mordomos sobre a minha herança. Então nós temos uma bagagem, uma herança espiritual, nós temos um propósito e um chamado. E junto com essa herança, nós temos uma delegação que vem da parte do Senhor, que é a autoridade no nome de Jesus. E nós não podemos negociar de hipótese alguma. Nabote falou: olha que interessante. 3. Guarde-me o Senhor de que me dê a herança dos meus pais. Então, eles vinham recebendo, as tribos recebiam a herança, as terras, e eles não poderiam vender a terra. Tinha que ser passado de filho para filho, de filho para filho, de geração em geração em geração, nunca poderia ser vendida. Por isso que aquela vinha, aquela parreira de uvas estava lá maravilhosa, com frutos maravilhosos, porque era herança do Senhor. E nós não estamos guardando a nossa herança. Nós não estamos zelando por aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, Nabote, ele explicou a Acabe, mas Nabote já morreu. E hoje a herança é nossa. Mas os Acabes ainda existem, as Jezabel ainda existem, olhando para a nossa herança. Então, Acabe, ele não fez um acordo e ele falou: não vou vender a herança que o meu pai me concedeu. O que nós vamos fazer nesse período? Nós precisamos voltar, zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Por essa convocação que o Senhor tem nos dado e continuar zelosos por isso. João capítulo 4. Em João capítulo 4, o Senhor está novamente fazendo uma convocação. João capítulo 4, verso 31. Neste inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros:
Ter-lhes-iam, porventura, alguém trazido que comer? E disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro, ele recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, o Senhor está falando, os campos já estão brancos. Qual que é a colheita do Senhor? As almas, as vidas. E nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos nesse tempo, o Senhor vai levantar outras pessoas e essas pessoas vão acabar ficando com a herança que era nossa. Então, o Senhor, ele tem alertado em todo o tempo. Nós recebemos uma herança. A nossa herança não é para a gente ficar ali parado, olhando para ela e usufruindo dela somente. Mas o Senhor quer que a comissão que ele tem feito, e o grande convocação é o quê? Que nós preparamos o caminho do Senhor para que ele venha. Ele quer o quanto mais nós podemos conseguir de almas e continuar falando do seu amor. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Enfraquecidos. Por quê? Porque por causa das falsas alianças, porque deixamos o Senhor. Queridos, sem o Senhor, nada nós poderemos fazer. E isso é um fato que é real e verdadeiro, não tem como nós anularmos isso. Ah, não, eu vou deixar por um tempo, eu vou dar um tempo, eu vou descansar um tempo. O Senhor permite um tempo que nós descansemos, mas nós não podemos parar por muito tempo. Por quê? Porque alguém vai se levantar em nosso lugar e vai continuar o trabalho do Senhor. E isso vai nos custar. Então, nós não podemos parar. Tem uma história muito importante e eu peguei e trouxe ela hoje para falar para vocês sobre a história da transição, a transição da lagarta. É interessante essa história. Então, eu quero contar a história para vocês, para que a gente assimile aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós estamos passando pelos processos e muitas vezes nós não conseguimos entender que era um processo do Senhor. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre transicionar as etapas, as fases da nossa vida. Então, a história é o seguinte: crises de pânico. O que são as crises de pânico? A lagarta, ela, ela tá, a gente olha lá no coqueiro, geralmente elas estão ali no coqueiro, né? Aquelas lagartinhas amarelas, laranjas, e elas vivem no coqueiro e se nutrem do coqueiro. Mas chega um momento da vida dela e que ela começa a passar por crises de pânico, né? Então a lagarta começa a sentir as contrações que vêm de dentro do seu corpo e ela não entende. Shalom, shalom. E ela não entende as contrações de dentro do seu corpo. E o que está acontecendo com o seu corpo, né? Então ela sai daquela planta principal, aonde ela se alimentava, aonde ela se nutria, e ela vai para longe, porque a lagarta ela está em crise. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então ela começa a andar desesperadamente e ela anda cada vez mais rápido para lugares distantes, lugares inusitados, porque dentro do corpo dela começa a contrações. E essas contrações, ela não entende por que está acontecendo essas contrações com ela. Então, nessa fase, é a fase onde a gente encontra essas lagartas, né? Em casa, nas ruas, né? Na roda do carro, na garagem. Eu, por exemplo, encontrei várias delas grudadinhas, né? No portão. Falei, mas de onde tá vindo essas lagartas? A gente não tinha noção. E depois eu olhei que vinha do coqueiro, 2 casas para baixo da minha.
Então, essas lagartas, elas começam a andar porque elas estão em crise com a ebulição, as ebulições, as contrações que está acontecendo dentro do corpo delas. E quando elas não têm mais forças, elas começam a lutar, lutar, e elas vão para os lugarzinhos mais apertadinhos, aonde elas vão se grudar ali. E elas começam a tecer, a tecer, a tecer. E ali elas se mantêm grudadinhas. Elas se grudam nesses lugares porque elas acreditam que elas estão correndo perigo. Então elas pensam assim: se eu cair no chão, alguém pode pisar em cima de mim, eu tô correndo perigo, eu posso morrer. Então elas se grudam no lugar e elas ficam ali, tendo todas as contrações que o corpo delas está proporcionando de dentro para fora, né? Então, quando elas se fixam num lugar, elas se sentem que, por enquanto, nós estamos protegidas. E aí vem a pior parte, porque as contrações começam intermináveis e os seus órgãos internos parece que estão derretendo. E com certeza é a morte. Essa é uma das fases que dura pelo menos uns 3 dias, aonde elas ficam ali gemendo, se contraindo. Então, chega a hora da morte e as contrações começam cada vez mais, em proporções e frequências, até que a pele da lagarta se rompe e surge uma outra coisa, uma outra casquinha, uma casquinha aonde empurra aquela pele antiga para fora. E então foi a morte da lagarta. E o início de uma nova criatura que está sendo construída ali em silêncio. Então, aquela casca nova, ela é estável, porém por dentro é como se fosse uma usina que trabalha 24 horas sem parar. Para a gente que está olhando de fora, não está acontecendo nada e a gente não está nem entendendo o que está acontecendo lá dentro. É uma fase silenciosa e parece que não vai sair mais nada dali. Mas para ela é um estado que nem ela está morta e nem ela está viva. É uma sensação de estar flutuando entre dois mundos. Mas como nada e nenhuma fase é eterna, vem uma sensação de concretude que vai crescendo e as coisas vão se tornando cada vez mais palpável. E aí ela percebe que tudo aquilo não foi a morte, mas também não sabe o que aconteceu. E ela ainda está num lugar bem apertadinho, mas não tem forças ainda para se mexer. Então ela tenta, tenta, tenta e consegue romper a casca e sair. Mas está tudo mudado. Ela não é mais como antes. O seu corpo está quase que completamente diferente. E ela precisa de um tempo para assimilar todas essas mudanças e entender como esse novo corpo vai funcionar. Então, após isso, ela precisa tomar coragem para lançar-se no desconhecido, usando partes do seu corpo que até então não existiam. É uma nova fase promissora. E com essas novas experiências e novos desafios, aonde o céu é o limite. Bom, conselho para todas as lagartinhas que estão em crise de pânico e desamparadas, confia, né? Pois não foi a sua morte, apenas uma nova fase. Muitas vezes, queridos, nós entramos nesses períodos e não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, mas o Senhor é poderoso para nos transformar. E nesse período em que nós vamos passar aqui esses 50 dias em jejum, em oração, em consagração, se coloque diante do Senhor. Talvez você está nessa fase e você peça ao Senhor, Senhor, essa fase, Pai, dessa nova transformação, eu preciso saber aonde eu estou e para onde eu estou indo nessa nova fase, né? Então, 1 Coríntios 2:9, a palavra do Senhor diz assim:
O que os olhos não viram, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então, queridos, olha só, todas as fases de transição na nossa vida, elas parecem inexplicáveis para nós e para as pessoas que estão olhando ao nosso lado. Mas para Deus é uma nova fase e um novo momento em que nós vamos ressurgir para os novos propósitos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nesse período desses 50 dias aí que nós vamos ficar juntos, faça um jejum. Se aproxime do Senhor, põe um louvor e cante para o Senhor. Peça ao Senhor, Pai, nesse momento que eu estou vivendo, o que o Senhor está trazendo para mim nessa nova etapa, quem eu sou, o que novo está surgindo no meu corpo. Eu preciso do Senhor, se aproxime-se do Senhor, faça um jejum para que o Senhor possa estar contigo e você com Ele. Peçamos perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós fazemos conexões erradas e nós nos misturamos com as palavras das pessoas e esquecemos de nos limpar disso tudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Hoje é uma introdução, né, e amanhã nós vamos começar já com as ministrações já sequenciadas. No Shabat, queridos, nós vamos fazer diferente. Eu vou trabalhar, o Senhor trouxe para o meu coração, nós vamos trabalhar as 7 festas. Então, no Shabat, nós vamos ministrar as festas. E durante a semana, esses períodos em que nós vamos estar sendo modelados no Senhor para o novo tempo. Amém? Em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nesse período em que nós estamos transicionando, Pai, muitas vezes não entendemos. Saímos, Pai, da planta principal onde nos nutria, onde estávamos num estado de conforto ali, ligados completamente em uma fase inicial. O Senhor pede em todo tempo que nós comecemos a amadurecer o nosso entendimento para o novo tempo. Precisamos estar sendo experimentados em todo esse tempo. Essas transformações dentro do nosso corpo, que parece crises de pânico, crises de identidade, crises de o que eu estou fazendo, que missão eu tenho, quem eu sou. Pai, nos auxilie neste período. Nós precisamos nos aproximar do Senhor como o nosso principal fonte. Nos auxilie, Senhor. Ah, Pai, nesse período que o Senhor possa abençoar os nossos mentores espirituais, os nossos pastores, os nossos apóstolos, para que eles sejam também, Pai, trabalhados para nos nutrir nesta fase de transformação. Outrora, éramos apenas uma lagartinha, Senhor, com uma vida confortável. Mas agora, nós entramos, Senhor, numas contrações internas, aonde o novo ser venha surgir. Pai, que esse ser, Senhor, possa administrar as asas, o novo corpo, o novo equilíbrio para os voos que o Senhor tem mais alto. Que sejamos, Pai, nesse período humildes, que nos revestimos, Pai, com a capa da humildade, para que nós conduzimos esse novo processo. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé. E que nós entregamos, Senhor, agora, os meus irmãos que forem entregar em outros horários, ao meio-dia, a esse tempo de consagração, um jejum, Pai, aonde eu quero, Pai, me aproximar e ouvir o Senhor, que nós possamos ser, Senhor, treinados pelo Senhor. Nos dê as instruções, as estratégias deste tempo, para que nós possamos nos mover. E nesses movimentos de trabalho no reino, nós recebemos a recompensa da nossa herança. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos a nossa herança em negociação.
as pessoas estão olhando para nós e estão falando: que linda a sua herança. Dá, vende para mim, me dá a sua herança. E nós temos que nos posicionar como Nabote. Não, não posso negociar a herança dos meus pais. A herança que o meu pai me deu, me proporcionou, me conduziu. Eu não posso negociar a minha herança. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes deixamos que as pessoas passem e levem parte da nossa herança, que as pessoas consumem. Nos livra, Senhor, de nós mesmos, nos livra dos olhos humanos, nos livra, Senhor, dos espíritos e nos livra, Senhor, de todo o mal. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pai, guarde-nos que essa semana seja uma semana, Pai, completamente abençoada no Senhor, cheias de vitórias, cheio de bênçãos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Fique conosco nessa jornada e que nós possamos crescer e amadurecer em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, que você tenha uma segunda-feira, ó, cheia de vitórias, de bênçãos, em nome de Jesus. E eu vou subir para o canal, eu vou encerrar a gravação e vou subir para o canal e você pode estar assistindo novamente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.